Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E esse é um episódio de peso, irmão. Hoje o conteúdo tá sensacional, quase não coube todo mundo na mesma sala, teve que botar o ar no 17. Mas ó, eu sei que é um assunto que, cara, eu particularmente gosto pra caramba. A gente vai conseguir unir disciplina, nutrição, treino, tudo com educação financeira. Como que tudo isso pode colocar mais dinheiro no seu bolso, né? Então, logo eu vou te passar quem são nossos convidados, mas antes de mais nada eu quero passar um pouco dos nossos patrocinadores. Primeiro, agradecer a Ticker, que entrega pra gente toda essa estrutura para poder você ter o melhor resultado. A gente tem até agora a nossa canequinha fazendo a propaganda já. E o próximo patrocinador, cara, esse aqui é um carinho especial que eu tenho, um grande amigo, que é o Kim da Brazuca Suplementos, que trouxe pra gente esse whey de presente. E aí tava até conversando com o pessoal aqui, né, que é especialista ainda mais do que eu e sabe o quanto esse produto pode te entregar de resultado pela dose de proteína que ele tem por cada scoop que você pode utilizar, né? Então, Kim, obrigado, Brazuca. Depois a gente vai falar um pouco mais da história, o que essa loja tem a ver com a minha jornada, com o que eu já passei dentro do fisiculturismo. Não parece, mas fui atleta um dia. Mas antes de mais nada, cara, também tô com o Rafa, meu xará, que vai estar com a gente aqui. E aí, Rafa, beleza? Beleza? Mais um episódio aqui. Vamos falar de corpo e mente, coisa muito importante para qualquer um que quer se desenvolver, né? Com certeza. E apresentando agora os convidados. Primeiro, Gessé Carlos Dias Júnior, né? Seja muito bem-vindo. Nome de profissional cantor. de educação física, empreendedor, mestre em ciência e atividade física e coordenador de curso e personal trainer. Isso aí. Um pouquinho aí bem resumido, né? Da minha história, porque na realidade eu já fui entregador de panfleto, gerente de pizzaria, mas essas coisas eu não falo, né? Eu vou direcionar um pouquinho mais pro que eu tô fazendo ultimamente, né? É melhor. Né? Tá bom a altura do microfone aqui? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá bem, tá de bom? boa. Ó, e o próximo convidado, Tiagão. Tiago Rodrigues Jimenez, nutricionista, profissional de educação física, consultor clínico e esportivo e membro da equipe de treinadores da clínica do Paulo Musi. Cara, seja mais uma vez muito bem-vindo. Cara, a gente que agradece, Rafa, tá aqui. Podendo compartilhar um pouquinho da nossa história, né, junto com vocês, contar um pouquinho da nossa disciplina financeira também, né, como que a gente fez para chegar no topo, né, do atendimento multidisciplinar, né, Gessé? Sim, a gente faz alguns trabalhos conjugados, a gente vai contar um pouquinho para vocês aí da nossa história. Cara, assim, e a gente, é legal pra quem tá assistindo a gente, né? Eu quis muito trazer esse conteúdo aqui justamente pra gente falar sobre essas duas pontas, né? Uhum. Como é que você pode conectar a disciplina, o treino, a alimentação e como isso pode trazer mais performance no seu dia a dia. Sim. Então, primeiro ponto, cara, na cabeça de vocês, na visão de vocês, o quanto a disciplina é importante pra nossa vida. Cara, posso começar, Gessé? Começa você, Tiagão, porque o Thiago tem muito mais disciplina que eu. Assim, Rafa, na parte da saúde, a disciplina não é na área da saúde, né? Não é só na parte financeira. Disciplina é algo que a gente tem que levar para a vida. Se você quer alguma coisa, a primeira palavra é disciplina, depois é organização. Se o profissional da saúde não tiver esses dois links, né, esse sinergismo, o cara para evoluir vai ser um pouquinho difícil, porque o começo do educador físico, né, cara que quer ser educador físico, a gente passa um perrenguezinho lá na frente. E a gente tem muito colega, né, Gessé, que desistiu lá do começo porque viu que a realidade era totalmente diferente. Você entra numa faculdade de educação física, mas na hora que você vê a realidade do mercado de trabalho no começo profissional, Rafa, é muito difícil, velho. Estagiário, você sabe mais do que ninguém, que ganha muito pouco. E o educador físico tem que passar por isso, o profissional de educação física, né? Então, a gente vai criando meios, né, de tentar se sustentar, pagar a faculdade, tem a condução, tem a compra lá. Na época eu já treinava, fazia minha dieta lá, então era tudo bem calculadinho. Então, o profissional de educação física passa um perrenguezinho como todos os profissionais lá no começo. E o que me manteve e que fez eu chegar até aqui, o profissional que eu sou hoje, foi a disciplina e a organização. Consertou, bonita a história, hein? Mas assim, é mais ou menos assim com a maioria dos profissionais, né, de educação física. A minha história foi um pouquinho diferente do Thiago, né? Eu sou um pouquinho mais velho, acho que dá pra ver assim fisicamente, né? A barba já denuncia, mas eu vim do esporte, né? Assim, eu
claro, eu trabalho com treinamento de força, hoje musculação e tal, mas eu fui influenciado para ir para a educação física por causa do momento que o Brasil estava vivendo, na época. O Brasil tinha acabado de ganhar a medalha de ouro de voleibol, e aí todo mundo queria jogar vôlei, e eu não fui diferente, né? E eu falei, pô, cara, eu quero... Eu fui para a educação física porque eu queria entender o que levava uma pessoa a performar como um jogador da seleção brasileira, né? E a minha família falou, pô, mas você tem certeza que você quer fazer isso mesmo, né? Tipo, na minha família só tem administrador, né? Pessoal que mexe com dinheiro. E eu não sei nada. Peço dicas assim e tal. Não, vai lá, vai fazer. Meu pai falava, ó, você quer fazer, tudo bem, mas tem que ser o melhor. Em tudo que você vai fazer na vida, você tem que ser o melhor, mas você tem que se esforçar muito mais pelo fato de você estar escolhendo uma profissão que é muito difícil. E aí o Thiagão já falou. Um estágio, ó, eu lembro que o meu primeiro estágio, cara, eu estagiava na Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo. E o que eu fazia? Eu ia para os locais pintar campo de futebol. Durante a semana, fazer inscrição de jogos, né, que ocorriam nos bairros, e arbitrar esses jogos durante a semana. Eu pintava a quadra e no final de semana arbitrava jogo. E ganhava quanto pra isso, GC? Cara, eu ganhava 313, acho que na época não era o real ainda. Pra você ver como eu sou antigo. Era o Cruzeiro. Era o Cruzeiro, depois mudou para Cruzado e tal. Cara, e olha só, eu ganhava 313 reais, Thiagão. E a FIG, a faculdade que eu pagava, era tipo 290. Era uma coisa assim, tipo... eu pagava o ônibus, que era barato na época, e sobrava um dinheirinho assim para comer alguma coisa. Aí no outro mês eu não pagava a faculdade, e aí foi acumulando, porque eu pegava o dinheiro para comprar comida e tal. E aí chegava no final do semestre, eu tava com sempre um semestre atrasado, né? E aí eu lembro que eu era muito bom, assim, eu era o melhor aluno assim da minha turma. E aí a minha avó, o presidente da faculdade chamou minha avó lá para dizer, nossa, seu neto realmente é um talento, né? Ela mas a gente não tá ruim de dinheiro e tal. E aí ele sempre deixava a gente pagar do ano seguinte, cara. Putz, e foi assim, eu terminei a faculdade e ainda fiquei um ano pagando. Quem nunca ficou, né? Qual professor nunca ficou, né? Pagando, qual profissional nunca ficou devendo uma mensalidade? Eu ainda peguei um ADP no último semestre, de propósito. Sim. Faz parte da... Pra jogar no time mais um semestre. Que aí quanto mais tempo você ficava ali, você podia também ser remunerado e ficar, né? Sim. Então, cara, a história era difícil, assim, ganhava muito pouco. Pra você ter uma ideia, o termo não era Bolsa Auxílio. Bolsa Auxílio, né? Que é um dinheiro que a gente dá pro estagiário para ele vir ajudar a gente. Na realidade, você trabalha muito, né? Mas só para você ter o básico do básico. E assim, o salário, o piso do profissional de educação física, do pessoal do bacharel, né? Que trabalha em academias, em clubes, essas coisas, é muito baixo, cara. Profissional de educação física, até mesmo formado, Rafa, assim... Na nossa opinião, né, Gessé, é muito mal remunerado ainda. Véio. Muito mal remunerado. Por ser área da saúde. Então você viu, o Gessé falou, o Gessé é um cara que contrata novos profissionais e ele sabe da dificuldade que tá para contratar um professor bom, um cara que tá a fim de evoluir, de crescer. Tem muito profissional que começa e se assusta, fala, caramba, velho. Eu, por exemplo, eu era office boy antes de ser educador físico. Eu era auxiliar de escritório, entregava documento. Eu tinha um salário de R$ 1.900 na época. Porra. Na época. Ganhava mais que nós estamos ganhando. Sim, hoje, aí pagava a faculdade, sustentava um golzinho 98 que eu tinha. Caramba, pra ir. Era lá em Diadema, velho. Gasolina? Gasosa. Era lá em Diadema. E aí eu falei, eu quero trabalhar já no que eu quero pra minha vida, né? Eu já sabia, eu sempre treino desde os 14 anos, faço musculação desde os 14. Eu falei, eu quero atuar na área eu já quero começar a trabalhar no que eu amo fazer. Porque é aquele negócio, quando você faz o que você não gosta, você vai empurrado, né? Eu era auxiliar de escritório, mas eu tava lá pela quantidade que eu ganhava, né?
E isso são pontos importantes, né, Tiagão? Porque Sim. assim, você tem aquele momento da sua vida que você trabalha por uma necessidade. Sim. Sim. Então, cara, você trabalhava por uma necessidade. Então, você era o Sim. office boy, você tinha ali, mas você precisava daquela grana pra você trabalhar. Sim. E tem um momento que você toma a decisão. Só que é uma dificuldade também você tomar essa decisão de trabalhar por aquilo que você ama quando a remuneração não é aquilo que você Sim, esperava. Exatamente. Porém, você precisa ter a disciplina necessária para que isso aconteça ao longo do processo, porque é um Isso. tempo. Então você vai toda a jornada que você vai passar, todo o tempo de estudo, até você chegar no ponto que você, opa, aqui eu tô mais confortável. A gente sabe que sempre tem um pós, um avanço que você quer dar. Sim. Mas eu acho que também a carreira, o treino, a disciplina, isso ajuda muito a perseverar Sim. naquilo que você está fazendo. Sim, exatamente. E na época, Rafa, que eu peguei o meu primeiro estágio, foi numa academia lá no bairro do Limão. Eu entrei para ganhar R$600, cara, por mês. Esses 1.900 que eu tinha era certinho para cada coisa que eu tinha que pagar, para me sustentar ali. A dieta, a academia que eu treinava, o carro, parcela de carro, então a faculdade. Então, quando eu falei, caraca, mano, como que eu vou me virar com R$600? Só que teve um porém. O dono da academia lá, ele era muito visionário, ele é muito visionário. O Andrezão, até um abraço pra ele aí, cara, a gente aprendeu muito com ele. O que ele fazia? Para manter os funcionários na academia, ele liberava estagiário para dar personal. Personal só pode atuar depois que tem a carteira do Conselho Regional na mão, o CREF, né? A gente fala. Ele deixava a gente atuar. Aí eu falei, caraca, velho, agora sim, velho. Então, aí o que foi? Eu voava na sala. Falava, não posso depender, não vou conseguir fazer nada com R$600. Aí deu 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu já tava ganhando o que eu ganhava Como office boy. como office boy lá. E foi, cara, foi fluindo, me formei em educação física, passou uns 4, 5 anos de formado, um pouquinho mais até, eu não vou me recordar agora, eu engrenei na nutrição. Por quê? Eu precisava captar mais cliente. Eu falava, cara, eu não quero viver só de personal, cara. Eu preciso captar mais cliente, eu quero evoluir, velho. Eu sempre fui um cara que gostou de estudar, já você sabe, velho. A gente está sempre junto, já você é um cara puta crânio também. Cara, eu preciso fazer nutrição, velho. Eu já gostava. Você que é atleta sabe que a dieta faz a diferença no físico. Aí quando eu fiz a primeira a preparação, eu falei, caramba, mano. Eu vou atrás de ver como que isso acontece. Aí me encantei. E hoje, eu sou profissional de educação física e nutricionista. Eu tenho sinergismo das duas coisas quando eu vou tratar algum paciente. Eu sei o que está acontecendo no treino, eu sei o que está acontecendo na dieta. E isso é ótimo. Você chegou a competir, Thiago? Sim. Eu fui na verdade, convidado, Rafa. Eu participei do Garoto Fitness. É um concurso assim bem conhecido. São físicos mais alinhadinhos, o cabelinho, o cara arrumadinho. O cara bonitinho. Mas o cara bonito, né? Mas Porque o outro é monstruoso. Mas foi o bodybuilder assim, é monstruoso. a primeira Se experiência. eu não me engano, foi o primeiro campeonato do Felipe Franco, né? Sim, Ele sim. foi campeão. Esse Foi mesmo, onde que esse deu mesmo. gás pra ele ali. Esse Em Santos, mesmo. em Santos? Não, é em São Paulo. É em São Era em Paulo São mesmo. Paulo, ali Garoto Fitness. onde era a antiga Broadway, ali na Marquês. E foi uma experiência muito legal, porque eu vivenciei uma preparação de um atleta. Por mais que o fitness, você faz uma preparação para aquilo, para atingir aquele percentual de gordura, o físico ficar bem encaixado, e eu fiquei encantado com aquilo. Aí eu falei, caramba, eu já tinha amigos que atuavam na área da nutrição, sempre fui aquele cara entusiasta de perguntar, mas como é que você faz isso? O que você mexeu na minha dieta para isso acontecer? Aí eu fui estudando. Hoje a minha captação, a ideia foi aumentar a captação de cliente, financeiramente ficar melhor. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu próprio consultório. Eu atendo consultoria, né, esportiva, né, que linka a nutrição e o treino, né? Quem passa comigo, eu levo o treino e a dieta. Então, é uma vantagem que eu tenho. Sim. Porque a pessoa vai diminuir custo. Entendeu? A pessoa já tem um nutricionista e um cara que sabe periodizar um treino, sabe cuidar dessa parte de treinamento. Então, eu me sinto um cara muito privilegiado, assim, porque quando eu coloquei nutricionista na minha rede social, Rafa, levantou Deu o meu... gás, né?
Total. E aí você vê quanto que o ensino e a educação pode Sim. fazer que você consiga aumentar a sua capacidade de geração de riqueza. Né? Exatamente. Com certeza. Mas, Informação é tudo. Pegando esses pontos que a gente tá falando, e aí depois, Rafa, fica à vontade, Não, tá? claro. Vamos lá. Mas a ideia é ser, porque, cara, é um assunto que você achar que eu vou ficar 4 horas aqui falando. Não se incomoda se esse episódio for um pouco mais longo. Mas eu acho que a gente sempre vai tentar tirar um pouco, né? Puxar um pouco de vocês sobre tudo que pode ajudar a gente a entender melhor esse mundo, Sim. como isso adequa ao nosso dia a dia. E aí uma das coisas que eu sempre ouvi, cara, que a dificuldade é, pô, fazer uma boa alimentação é caro. Tem essa preocupação? Ou não? Cara, eu já ouvi assim, muito isso. E já fui muito questionado. Eu lembro que, É. na minha época, cara, pô, eu comecei a competir, eu tinha 21 anos de idade para 22. Então, eu ainda morava com a minha mãe, com a minha avó. E eu tinha que me virar ali para conseguir fazer minha alimentação, né, cara? Eu lembro que na época a gente comprava 1 quilo de frango por R$8, né? Hoje em dia é muito mais caro. Hoje Cara, em era dia 1 quilo por dia. 40 pau. É, cara, era 1 quilo por dia de frango que eu comia, né? Enfim, Eu vou até complementar só isso, além da pergunta, né, se é caro, o que é, né, a boa alimentação? Porque hoje você tem indústria mostrando diversos produtos que são vendidos como saudáveis ali, Sim. e muita gente consome como isso, que às vezes gasta dinheiro com isso e não são. Então, só para complementar a pergunta aí, Sim. é caro e como fazer assim? Se Pra a que gente, lado? eu vou falar aquela palavra Boa. que o José gosta. A gente vive em um ambiente obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? A gente fica mais propenso a consumir alimento industrializado. Qualquer lugar que você vai, tem esfirra, tem coxinha, tem alimentos com alto teor de gordura. A gente vive com o aparelho na mão, recebendo notificação de iFood. Então a gente vive nesse ambiente. Respondendo a do Rafa agora, do outro Rafa. Cara, na minha opinião não é caro. Na minha opinião é você saber manipular as variáveis de uma dieta. Então assim, cada nutricionista trabalha de uma maneira. O Gessé me conhece, ele sabe, eu gosto de trabalhar em cima do básico. O que é o básico? Arroz, feijão, um grelhado, que esteja dentro do poder aquisitivo, ovo. Todo mundo, por incrível que pareça... mas estavam fazendo uma comparação com o ovo. Eu não sei se você chegou a ver, Rafa, e o frango. Tava compensando mais pegar o frango do que comprar o ovo. E arroz, a gente coloca sempre um tipo de fibra, fruta. Você parando para pensar, dependendo da estratégia que você está fazendo na dieta, você está em déficit calórico, não vai gastar tanto. Mesmo em superávit, você pode pegar... a gente trabalha com alimento mais denso. O que é isso? Tapioca. A gente pode colocar um cereal, tipo um sucrilhos. São coisas que não são caras. O problema é o quê? Você saber consolidar. O que realmente eu preciso pegar para seguir a minha dieta? Tem muita gente que vai no mercado pegar coisa que é desnecessário. Tipo sal rosa do Himalaia, pega leite de amêndoa, cara, 500 mil tipos de erva. A sua dieta está baseada na maneira com que você prepara. Você pode comer a mesma coisa há 3, 4 anos. Se você temperar diferente, preparar diferente, você leva ela longe. Então, na minha opinião, não é caro fazer dieta, cara. E aí, só pegando um gancho, voltando alguns anos atrás, eu lembro que na primeira preparação para campeonato, eu não tinha grana. Né? Então era me virar com o que dava. E eu lembro que eu passei 6 meses comendo as únicas 3 coisas que eu conseguia comprar: batata doce, frango e ovo. Perfeito. Se o cara conseguir levar... E aí eu fui das variedades. Então assim, um dia era frango grelhado, no outro era o frango em cubo, no outro era o frango cozido e o frango desfiado. Aí, cara, tem super variedade. Sim. E aí você começa a inventar. Você faz a batata doce cozida, você faz ela em chips no forno. E aí você consegue ver até onde você consegue. Mas aí que, pra mim, o ponto principal tem que existir um motivo pelo qual você quer fazer isso. Exato. Né? Como você falou, a gente vive num ambiente onde eu sou bombardeado de informações, de alimentos rápidos que eu tenho que adquirir. Sim. E isso me traz, uma certa ansiedade, traz diversos sentimentos de, pô, isso aqui é fácil, vou consumir dessa forma, vou no mercado, a gente sabe que o mercado ele foi feito exclusivamente para você consumir produtos que não fazem sentido para a sua vida saudável. Sim. Né? Então você tem lá diversas cores. Se você for depois estudar como funciona o esquema de um mercado, né? O marketing do mercado é muito forte, né? O Rafa pode dizer mais do que eu sobre isso, né? Até mesmo disposição na prateleira e tudo mais, né? Então, as marcas, elas pagam ali para estar e... a gente tem, querendo ou não, a industrialização ajuda no dia a dia das pessoas, porque hoje, principalmente nas grandes capitais, você trabalha muito, é tudo muito corrido, então as pessoas preferem consumir o que é mais prático, mas ao mesmo tempo é muito prejudicial, né? Ao longo do tempo a gente vê isso. Diminui-se
fazer exercício no dia a dia, Sim. e aumenta-se o consumo de comida ruim, né? E Sim. acho que isso acaba prejudicando não só individualmente, mas o coletivo, né? A sociedade fica doente, né? Exatamente. E você tocou num ponto legal que muita gente que começa, né, que é leigo no assunto, e a gente ouve direto, eu treino para poder comer. E é o contrário, você tem que treinar para comer direito. Consequentemente, você vai comer menos do que você consome. Por exemplo, um cara obeso. Você quer emagrecer? Então você tem que gastar mais do que você consome. A lógica é essa. Senão o cara não vai emagrecer. Aí o cara entra no que você falou. Cara, eu tô treinando pra caramba, então eu posso comer hoje uma pizza porque eu treinei. Não. Senão você vai gerar lá. Você vai ficar em saldo positivo calórico, chegando no final do mês, não mudou nada e a culpa é do treinador e do nutricionista. Não, e aí, Tiagão, você pega como é que esse paralelo é importante com a nossa vida financeira, né? Porque se a gente tá falando, se um cara que ele tá acima do peso, ele precisa gastar mais caloria, o que ele tá comendo tem que ser muito menor do que ele tá gastando. Sim. Pega, por exemplo, um cara que tá endividado, né? Um cara que tá endividado, ele tem que entender minimamente que, pô, calma aí, eu preciso receber mais, ter uma entrada de fluxo de caixa muito maior do que quanto tá saindo. Sim. E aí, pra mim, o que é mais doido é que isso é um conceito que não é muito difícil de entrar na nossa cabeça, mas é muito difícil de ser praticado. Tem muito cara, Rafa, que gasta absurdo com medicação para sustentar a doença. E reclama, tipo, vou ter que gastar, vou ter que pagar um nutricionista, vou ter que pagar um personal. O cara prefere ficar no sedentarismo, tomando remédio, do que correr atrás, sair do sofá, treinar e seguir uma orientação nutricional que ele vai gastar menos. E aí, esse é um ponto que, assim, acho que eu já, em conversas familiares, já Sim. tive diversas discussões, de algumas tão saudáveis, outras nem tanto, sobre isso, né? Sim. Porque, por exemplo, pessoas próximas a mim fizeram bariátrica e tudo mais, cara, às vezes há necessidade, né? Quem sou eu sim. para julgar se aquilo é necessário ou não? Mas muitas das vezes a pessoa ela prefere chegar ao ponto de fazer, porque tem um peso necessário para que você possa fazer aquela Sim, cirurgia. Então, calma aí. Então, eu vou engordar, eu vou ganhar peso até chegar lá. Por quê? Porque ir pro caminho mais saudável é muito mais difícil. E foi o que a gente tava falando antes de começar o episódio, né? Pra você... Às vezes parece que você... O caminho mais difícil, ele é mais saudável, mas a pessoa prefere correr desse lado. Sim. Então ela acaba, poxa, como você falou, eu vou manter a doença, eu vou buscar, cara, uma injeção, tantas coisas que aparecem hoje em dia aí, que, cara, nem conheço mais tanto, mas ela prefere isso do que ela de fato, ir nutricionista, até porque tem um processo, né? Tem um tempo. Tem. E a gente foi acostumado a querer resultados muito, muito imediatos. É né? aí que tá, a galera quer resultado imediato. Imediato. E você falou do lance de gastar com medicação, Rafa, e são valores assim acima de 2 mil, 3 mil reais. O diabético, um cardiopata, o cara gasta muito dinheiro para sustentar, né, a Para doença. se manter, para ter uma, entre aspas, qualidade de vida, né? Sim, Na realidade, ele tem uma sobrevida, né? Sim. Não uma qualidade de vida. E exatamente. mesmo ele com a patologia instalada, ele tem outros problemas, né? Uma patologia acaba levando a ter outro problema, né? E a mudança do estilo de vida, muitas vezes acaba tirando toda a necessidade de vários medicamentos, né? Só que a pessoa, ela funciona de forma econômica, né? Ela não quer pagar o preço, né? E não quer o passo a passo. Porque quando você tem que pagar o preço, mudar o estilo de vida não é você se transformar num atleta. É você ir passo a passo mudando aos poucos e você chegar numa otimização para que você tenha saúde. E não é só, tipo, vai fazer uma caminhada e vai comer salada. Não. Você tem que melhorar seu sono. Aí, a partir do momento que você melhora o seu sono, depois da caminhada, você tem que fazer uma caminhada na subida. Você tem que ir para um exercício mais vigoroso. Você tem que melhorar a sua condição física, né? Que eu até falei outras vezes. Então, a diferença entre atividade física e treinamento, né? O treinamento te melhora vários parâmetros, né? Resistência à insulina, pressão arterial, até a parte do apetite, melhora a qualidade do seu sono. Sim. É até interessante você falar isso, que meu sogro, ele agora passou de 60, mas um pouco antes da pandemia, ele tomava remédio para pressão. E ele começou a praticar a corrida. Praticar, fazer prova, Sim. participar mesmo, treinar, ele fazia treinamento funcional e tudo. E parou de tomar o remédio, né? E é uma coisa que muita gente fala, muitos médicos falam que não tem como, você vai passar a vida tomando isso, né? A gente sempre teve esse discurso. E tem diabético que fica longe da insulina.
Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, né? Eles que têm esse perfil, né? Para que o médico fala, ó, vai procurar algum tipo de treinamento para você, para ver se a gente tira o medicamento. Você vai pagar com uma coisa que é de graça, que você já tem. A sua moeda é o seu tecido adiposo, a sua massa muscular. Exatamente. O efeito colateral que você vai ter é o melhor possível, porque você vai ganhar músculo. Músculo esse que você vai precisar quando você ficar velho. E você vai diminuir o processo inflamatório. Quando você treina, você tem uma inflamação aguda, que a gente chama, mas depois você tem uma diminuição desses processos inflamatórios. E isso faz você melhorar todo o parâmetro metabólico, que você vai dormir melhor, você vai engordar menos, né? Por incrível que pareça, o exercício em nível de treinamento, ele melhora até a parte cognitiva. A pessoa fica mais inteligente. Fica com o raciocínio mais aguçado. A creatina melhora a parte cognitiva. Por incrível que pareça. A massa óssea, né, Jessé? É muito idoso, muita gente com comorbidade. Eu, como nutricionista, prescrevo a creatina. Todo mundo deveria tomar creatina. Todo mundo. Inclusive idosos. E vocês tocaram num ponto legal, porque assim, muita gente que às vezes pensa em deixar o remédio e fala, putz, eu vou ter que treinar, velho, que preguiça. Vou ter que ir no nutricionista, o cara vai tirar tudo que eu gosto de comer. E não, é o que a gente sempre tenta transmitir. O Jessé acabou de dar um excelente exemplo dos benefícios do treinamento. E em relação à parte nutricional, restrição gera compulsão, velho. Então assim, a gente não vai restringir da pessoa nada. A dieta tem que ser flexível. Por quê? O que é importante para o nutricionista? Principalmente quem está vindo de maus hábitos. É o cara manter a adesão. Você prescreveu, eu, no consultório, monto a dieta na hora. Falo, o que você gosta? Vamos colocar aqui. Aí é onde a gente manipula quantidade de macro e quantidade calórica. Vai ter tudo que o cara gosta, só que a gente sabe manipular as variáveis ali com que ele se sinta saciado, com alimento mais densos, enfim, são N estratégias assim, então... E aí entra uma questão de disciplina bem interessante. Agora, desculpa eu te interromper. Claro, tá. Porque assim, a gente já deu aula, deu curso lá cursos lá pro pessoal da nossa equipe, né? De treinadores do Dr. Paulo Musi. Eu fui falar da parte de como gerenciar um processo de treinamento quando o objetivo é emagrecer. E o Thiago foi falar do processo de dietético, né? Como montar uma estratégia dietética para o indivíduo que está pensando em perder gordura, tá? E aí o que aconteceu? O Thiago, ele mostrou um caso dele de sucesso que foi um super sucesso. Quando ele mostrou o cardápio do cara, ele falou que o cara estava comendo mais. Eu tenho esse depoimento. O cara falou... O cara estava comendo mais, ele falava, Thiago, ele falou, eu não vou fazer dieta. Eu não vou engordar porque eu tô comendo... Cara, eu tô comendo mais. Eu vou engordar, cara. Eu como muito menos hoje. Aí entra o lance Por isso que você tem que pagar um profissional. Sim. Né? Eu fiz ele perder 40 quilos. Fiz ele perder 40 quilos. Cara. E ele trabalhava Aí entrou a psicóloga comigo nesse projeto. Ele trabalhava com doce, velho. Ele falou, eu trabalho com doce, o ambiente que eu trabalho, às vezes eu perco a mão, eu tô lá, eu tenho que experimentar, lá. Eu fiz ele perder 40 quilos. Comendo arroz, feijão, salada. Comida de verdade. Doce de leite. Doce que eu ia perguntar. Tinha que ter um doce. Ainda tem. Dá pra encaixar na dieta. Tinha que ter um doce. Ele falou, não consigo ficar sem um doce. A gente coloca lá tabletinho de chocolate. Eu até coloquei um exemplo no meu Instagram esses dias, que a galera, tive uma penca de compartilhamento. A gente fala assim, o problema é... Se você soubesse como dividir o chocolate durante a sua semana, você pode comer chocolate todo dia. Tem gente que come uma barra por dia. Aí eu coloquei como tem que ser feito. Segunda, terça, quarta. Eu até brinco com meus pacientes, eu falo, você tem que pegar a barrinha de lado. Assim, 3 quadradinhos. Não ela em pé, que dá 6. Pega de lado, são 3 barrinhas. Você, 3 quadradinhos ali, pô, beleza, todo dia vai matar sua vontade. Então, é o que a gente está falando. Existe N maneiras e esse lance aí de que o nutricionista vai restringir tudo, não vou poder comer nada, isso aí não existe mais. E não vai funcionar. Não funciona, não funciona. Até pode gerar um primeiro impacto no curtíssimo prazo. Você vê uma mudança porque era um alimento que você tinha, você acabou restringindo ele, mas você não consegue dar continuidade. E aí isso, inevitavelmente, eu sempre vou fazer um paralelo com finanças que é real. Sim. Às vezes pessoas, eu pego em atendimento de consultoria, o pessoal, não, Rafael, eu quero começar agora a investir R$1.000 por mês. Eu falei, cara, beleza, nos últimos 6 meses, quanto você investiu? Nada. Eu falei, não faz isso, cara. Por quê? Vamos olhar para o seu orçamento.
você tem capacidade de manter esse investimento ao longo dos próximos meses? Não, não consigo, é porque eu tenho dinheiro. Não, cara, vamos pro processo. Vamos criando o hábito de você investir. Por quê? Nós somos feitos do conjunto dos hábitos que nós temos diariamente, semanalmente, mensalmente, aquilo que a gente faz todo o tempo. Então, você vai lá, você começa a investir com 50, com 100, com 150, 200, você vai adequando o seu orçamento. Não pode deixar de fazer, porque aí você acaba voltando para o lugar que você estava anteriormente, que não era ideal. Ô, Rafa, Mesma coisa com a alimentação. o investimento, você acha que é o tempo também? Cara, são 3 fatores importantes quando você pega o investimento. Curiosidade minha. Não, fica à vontade. Cara, tempo, dinheiro e conhecimento. São as 3 principais variáveis. Né? Então, tempo, todos nós temos. Né? Então, a gente tem a capacidade, cada um vai ter o seu ciclo de vida, mas a gente tem bastante tempo ainda para poder viver. Né? E lógico que o exercício físico vai aumentar esse nosso tempo de vida. Sim. E aí, até pegando um gancho rápido antes de responder, eu estava vendo um estudo do New York Times dizendo o seguinte, e aí vocês podem me consertar, que a cada 1 hora de corrida você consegue acrescentar basicamente mais 7 minutos de vida. Né? E aí eu achei interessante porque, por exemplo, se eu consigo fazer exercício durante um ano inteiro, cara, vamos botar que eu fiz todos os dias, 365 dias, cara, vai dar mais ou menos 2.555 minutos, que vai dar aí, basicamente, a cada 1 ano de treinamento, eu consigo ter mais 1 dia e meio de vida. Né? Então, olha que louco. E aí você pega esse paralelo com a nossa vida financeira. Muitas pessoas que estão nos assistindo vão estar fazendo investimento para sua aposentadoria. Imagina um cara que conseguiu poupar durante 10, 15, 20, 30, 40 anos. Mas ele não cuida da saúde nesse período e ele não vai conseguir usufruir de todo aquele contexto financeiro que ele adquiriu. Não fez sentido nenhum. Não fez sentido Existe a muito vida caso dele. desse, né? O cara não aproveita, não desfruta de nada. Exatamente. Então, porque vão ter sempre esses 3 fatores. Primeiro é o tempo. O segundo, inevitavelmente, você tem que buscar o conhecimento. Só que o conhecimento é o quê? Aonde você vai investir, com quem você vai te ajudar, quem vai estar nesse processo. E o conhecimento vai automaticamente aumentar a sua capacidade de geração de riqueza. Sim. Que é outro fator. Eu posso ter tempo, posso ter conhecimento, mas não tem dinheiro para investir. Não vai adiantar. Então, esses 3 pilares são fundamentais para a construção dos seus investimentos. Com certeza, sim. Cara, então, assim, o que eu tenho para te falar de dados, assim, da minha área, né? Que é muito complicado o cara juntar dinheiro. Mas o meu pai sempre me falava, pega 10% do que você ganha e junta, né? E foram poucas as vezes que eu consegui fazer isso, cara. Cara, é difícil, né, velho? Porque eu sei como é que é. Já passei por isso, cara. Mas o fitness, o mercado fitness, ele cresceu assim de 2012 pra cá, assim, foi uma coisa assim absurda. Porque a gente copiou o modelo americano e o canadense e foram os 2 locais onde, né, os 2 países que cresceram o fitness, que é esse negócio do corpo. Porque na realidade o fitness quer dizer o quê? Melhorar a sua capacidade física. Se você aumenta a sua força, você melhora o fitness. Não tem nada a ver com tanquinho, barriga de tanquinho. Eles roubaram, né, esse termo fitness. Falaram, eu sou fitness porque eu sou seco, sou forte. Não. O fitness quer dizer... Aesthetic, não. Você aumentar a sua... Se você é gordo e aumenta a sua força, você tá melhorando seu fitness também. Então, esse mercado fitness, né, que roubou esse termo, o modelo americano que a gente comprou e o canadense cresceu absurdamente. Então, quantidade de academias e de centros de treinamento, assim, absurdo. Você vê academias hoje que são quarteirões. Com 250 máquinas de leg press. Nossa, mas tá gigantesca. E, assim, em termos de milhões, investimento assim absurdo, assim, quadruplicou, assim. Então deve ser um mercado, deve ser não. É um mercado muito promissor. E muitas vezes a gente vê gente ganhando dinheiro com isso que não tem nada a ver com educação física, né? Que são os influenciadores, né? Os influenciadores. Sim. Que tiveram experiências boas com o treinamento e acabam passando isso, como eu fiz para chegar onde eu cheguei. Mas esquece que cada pessoa tem a sua característica. Né? Cada Isso, um então, porque, cara, eu estudei muito para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Fala a história do Vector aí, Gessé, só pra galera entender o que você passou para chegar onde tá hoje aí. Então, para chegar onde tá hoje, eu tive que fazer uma graduação, 2 cursos, né, de especialização, que eram aos finais de semana, que eu deixava de ir pra balada para fazer o curso e tal.
Fiz 2 especializações lato sensu, né? Eu me especializei em treinamento para grupos especiais, que a gente aprende a treinar cardiopata, obeso, idoso, né? Pessoas que têm necessidades especiais, e depois eu fiz uma especialização para trabalhar com alto nível, né? Com competição, com bodybuilder, com atleta de corrida, né? Pessoa que quer desempenho. Uma coisa é o esporte, o desempenho, outra coisa é quem quer ter saúde. Sim. Tá? E aí isso já me deu um know-how assim para eu ir dar curso. Eu já fui contratado por uma empresa, mesmo sem ter mestrado, para dar curso, né? Na minha área. É uma empresa, inclusive, que eu sou coordenador da pós-graduação lá, que é uma empresa que eu estou trabalhando há uns 20 anos já, a FPA Cursos. E aí depois, né, com muito mais tempo, assim, eu tive que procurar um stricto sensu, né, uma especialização a nível de mestrado e doutorado, né? E aí a história que eu estava contando pro Thiago, né, como é que foi o meu mestrado. Eu, na época, estava desempregado, tinha acabado de perder o emprego, fui mandado embora. Cara, não tinha nada para fazer assim. Aí eu falei pra minha irmã falou, ó, então vai estudar, né? Minha irmã estava empregada na época, ela estava me ajudando e tal. E aí eu fui e falei, tá bom, então... Ela falou, de preferência passar na USP, né? Que aí pelo menos a gente... Mensalidade. E aí eu fui e passei, né? Eu entrei na USP e falei, agora você me ajuda mais, né? Porque o mestrado lá é período integral. Tinha que ficar... Eu dava só algumas aulas de cursinho, assim, no curso. E foi um período, cara, que eu tava desempregado, tava lá na USP trabalhando, e a minha irmã tinha acabado de sair, ela trabalha na Odebrecht, foi quando teve aquele escândalo, ela saiu e a gente não tinha grana, assim. A minha avó, que a gente cuida até hoje, ela tinha acabado de descobrir um tumor no cérebro, ela precisava de cuidados, na época, né, precisava de gente para cuidar dela. Então a gente tava assim, todo mundo ruim, né? E aí minha irmã chegou, tá bom, não vamos desistir, são só 2 anos. A gente tem, ó, pelo dinheiro que eu tenho aqui e tal, a gente tem R$400 por mês. E aí o que eu fazia, cara? Eu pegava esses R$400, lá na USP a gente ganhava um cartãozinho para comer no bandejão. Cada vez que passava o cartãozinho eu gastava R$2. Eu colocava R$50 por mês ali, por semana. Aí eu almoçava e jantava por R$2, cara. E não tomava café da manhã. Ia pra lá, gastava o dinheiro com condução, com gasolina no carro, que a gente tem um carro, né? E foi assim que eu consegui estudar com R$400 no bolso, assim, com todo esse problema com família, avó, todo mundo desempregado. E, cara, ela com toda essa visão de economia, né? De, não, aqui dá. E aí o que aconteceu? Quando deu 2 anos, a USP falou, ó, essa turma vai ter que fazer o mestrado em 3. Aí eu tive mais um ano ainda. Eu falei, caramba, e agora? Isso foi em 2020. Agora, no meio da pandemia ali. Isso, no meio da pandemia. Aí eu falei, caramba, cara, ferrou. Aí a gente se virou lá e consegui, cara. Mas assim, o mínimo de condições. E durante esse processo, eu entrei no mestrado porque eu descobri, eu inventei um método de treinamento para treinar sem peso e ganhar massa muscular. Então eu fui pesquisar isso no laboratório. Por isso que os caras me aceitaram. Lá dentro. Legal. E aí eu fui estudar isso daí durante 3 anos. A minha irmã falou, vamos investir, cara. O que você descobriu é sensacional. Eu tinha um Vectra. Eu vendi o Vectra. Ó, o Vectra custava... Eu vendi meu Vectra... Ó, dá até vontade de chorar, cara. Que era o carro que eu queria, assim, mais no mundo, né? 11.900 eu vendi esse Vectra, que era um Vectra 99. E eu tinha que pagar as patentes, cara, desse meu produto. Putz, aí o bicho pega, velho. Era R$9.000 de patente, cara. Foi tudo pra patente. Foi tudo pra patente. Caramba. Paguei tudo pra Flavinha, ó. Virou minha melhor amiga, minha advogada hoje. E deu certo? Deu certo, passou. cara. Aí, hoje, graças a Deus, depois de tudo isso, né? Aí eu peguei esses R$3.000 pra gastar no mestrado, né? Que sobraram do Vectra. E, cara, graças a Deus, hoje eu tenho uma empresa, né? Que é a MyState, que colocou esse produto no mercado, né? Esse produto cresceu durante a pandemia porque as pessoas não podiam treinar na academia, foram pesquisar coisas que podiam fazer em casa. E o meu produto é justamente pra você treinar em qualquer lugar.
E aí me chamaram para dar palestra online e tal. Eu fui fazer isso e acabei... A minha empresa cresceu nesse período, né? As pessoas começaram a consumir o produto que eu, entre aspas... Na realidade eu não inventei, eu melhorei. Durante esse processo de mestrado meu. E aí hoje, hoje eu sou empreendedor por causa desse meu produto, né? Eu sempre gosto de ouvir essas histórias e eu fico ouvindo concentrado aqui, tentando tirar diversos ensinamentos pra minha vida sobre isso que você tá falando. Porque se a gente pega, cara, na maioria das vezes, a gente quando se depara com uma dificuldade, a nossa primeira posição é recuar. Sim. É desistir, é achar que não é pra mim, que eu não vou conseguir, que não é possível. E aqui eu não tô falando de um ponto de vista motivacional, não é sobre isso. Mas é sobre você entender o porquê você tá fazendo o que você tem que fazer. Tem que ter o porquê. E inevitavelmente você vai pagar o preço pelo aquilo. Então imagina, pensa o seguinte, se o Gessé de 2018, 19, não tivesse dado aquele passo de fazer o mestrado, mesmo tendo que comer no bandejão, cheio de sódio, aquela alimentação. Caramba, meu, e eu enchi pra porra, cara, naquela época. Aproveitava, era 2 refeições por duas, dia, irmão, né? Então eu tenho que bater o nível calórico aqui. Duas coisas boas, eu comia por R$4 por dia e eu podia usar a academia da USP. Então... Eu treinava lá dentro do cara, aí você vê, o Rafa, o cara com o nível do Gessé, assim, hoje o Gessé, cara, tá super bem, tem a empresa dele, mas tem muito profissional bom, Rafa. Muito mal remunerado hoje. Muito mal remunerado. E vocês não têm noção o que o nutricionista, o que o profissional de educação física passa para poder atuar na área, velho. Eu comentei até antes, né? Minha esposa é nutricionista, hoje ela não atua mais, mas de fato eu vi de perto isso, né? O estágio em nutrição é a mesma coisa que vocês estão fazendo. Meu Deus do céu, a gente tem que ficar na cozinha industrial lá, ficar validando, vendo validade de produto, controle de qualidade. Nossa, esse estágio, o clínico eu gostei, né? O clínico era consultório, fiquei lá com o nutricionista lá, mas o de One, a gente passa um perrengue, é o TCC. Tem o TCC, né? Até a gente pegar aí tem toda a burocracia para você dar entrada no CRN, para você ver também depois um monte de gente que não tem formação nenhuma prescrevendo, orientando as pessoas a fazerem, estão ganhando muito dinheiro com copia e cola. É isso que deixa a gente chateado, sabe? Mas eu aprendi, a gente acaba aprendendo a lidar com isso porque é a consciência de cada um. O cara, tipo, vai procurar lá achando que é intitulado lá a pessoa é nutricionista, o cara sabe montar um treino, então o cara é profissional, beleza, mas o cara não tem formação nenhuma. É da consciência da pessoa, da credibilidade que o cara passa ali no vídeo, infelizmente, tem pessoas que acabam acreditando, mas tem muito cara atuando aí que não é certificado. Aí puxa um pouco pro meu lado, né, que é o digital, né, a parte do marketing, ela tem dois lados de fato, né, que é trazer pessoas que às vezes, que nem você citou, né, ela tem uma experiência própria e passa pra frente aquilo sem nenhuma bagagem ali científica ou acadêmica. Mas a gente tem também o lado que abriu muitas portas para profissionais que são nutricionistas, são personagens, para poder disseminar, né, isso. Sim. E aí, assim, acho que hoje tá cada vez mais fácil, visto que você produz conteúdo com mais facilidade, coisa que não acontecia antigamente, né? Como que vocês sentem isso na área, assim? Vocês sentem que a galera tá engajando para poder até ir contra essa galera que às vezes cresce muito e é muito maior, para poder refutar um pouco isso e trazer um pouco mais dessa bagagem de conhecimento mais técnico? Assim, rede social na área da saúde eu acho que é a maior que existe, cara. Na área fitness, né, que já você estava falando, é gigantesca. São milhões de pessoas que estão ali procurando treino, estão procurando como se alimentar melhor. Sim, tem influências que somaram com os profissionais. Somam, apresentam um profissional, apresentam eles indo ao nutricionista. Agora não os influencers que prescrevem, mandam copia e cola, projeto não sei o que lá, power não sei o que lá, é tudo copia e cola. Aí cria grupo com 3.000 pessoas. Vende isso, né? Tudo igual, só que não vê a individualidade biológica da pessoa, não existe avaliação física, que a avaliação física você faz uma análise antropométrica, uma bioimpedância, circunferência, você consegue fazer pessoalmente, cara. Sim. Então são pacotes assim que criam e acabam vendendo, a galera vai comprando, só que assim, a adesão é zero, resultado é zero, aí o que a gente faz? A gente arruma. Aí vem pra gente consertar, entendeu? A maioria das vezes.
A gente fala, cara, isso aqui não tem nada pro seu objetivo, porque você está buscando. E a pandemia, o pós-pandemia, a área da saúde, eu acredito que ficou maior ainda, né, Gessé? Eu acho que veio, junto com toda essa facilidade de conhecimento que a internet oferece pra gente, Sim. veio uma mega solução e, ao mesmo tempo, o pior dos problemas, né? Porque a gente não tem filtro. Tudo chega, né? Você coloca alguma palavra lá no Google, vem informação para você, só que você não sabe muitas vezes de onde vem essa informação. Sim. Né? Então, a gente que vai trabalhar com o ser humano, com o corpo, é muito complicado. E aí a ciência, ela dá todo um respaldo hoje pra gente. A gente conhece muito sobre tudo que a gente aplica, mas a gente tem muito para entender ainda, né? E a ciência, ela evolui assim, tipo, nos últimos 8 anos a gente descobriu um monte de coisa nova, né? Tem pessoas que não estão antenados com a ciência e usam coisas que são já obsoletas, né? Que estão no passado, né? Então, e essas pessoas que têm esse modelo, eu sou atleta, o que deu certo para mim, eu vou aplicar para todo mundo. Exato. E acabam consumindo produto de pessoas que usam o marketing de forma negativa para vender, né? Sem se importar com Sim, o que aquilo hoje é. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem ruim. Vou tentar dar um exemplo bom, mas é que é uma coisa ruim para a área, entendeu? Uma empresa colocava shakes, né, para substituir refeições, para falar que você emagrecia 10 quilos num período de tempo que fisiologicamente não tem como você perder 10 quilos de gordura nesse tempo. E as pessoas achavam que não, você perde realmente de gordura, tal. Aí você ia lá, comprava o shake e tal. E aí o que acontecia? Você tinha um puta de uma desidratação, você perdia realmente peso, mas você perdia massa muscular. Água, glicogênio, ia tudo E embora. na realidade, quando você perde massa muscular e você não perde gordura, na realidade você está engordando. Porque você está perdendo outro tecido que não é a gordura. Sim. Tá? E aí você tem todo um problema no seu metabolismo, porque o músculo que você perdeu, ele trabalhava com 1.500 calorias, agora ele precisa só de 1.200. Então quando você voltar a comer de novo, você vai engordar mais. Então estava criando um problema na realidade. Cria um rebote, né? Então a pessoa rebote. volta... Por isso que a gente fala, aí vem pra gente consertar. Sim. Entendeu? Porque aí a gente precisa criar o que a gente tem no treinamento hoje, tem um negócio que chama princípio da conscientização. Porque você dá uma aula para a pessoa para ela entender e se conscientizar do que ela precisa fazer e junto, a gente vai correr junto para você ir passando pelas etapas, pelas diferentes etapas para você chegar aqui e estar com os 10 quilos a menos. Depois de um ano. Isso. Aí linkando, o Gessé falou da parte do treinamento. Na parte nutricional é mudança de hábito. Qual a estratégia que a gente usa? O cara está acostumado a comer... vamos dar um exemplo aí. O cara bem relaxadão mesmo. Uma pizza de manhã, uns 3, 4 pedaços de pizza com Coca-Cola de manhã. Tem cara que faz isso. Almoça, vai no barzinho ali, mete aquela pratada de macarrão, ovo, carne, tudo quanto é tipo. A gente muda hábito. O que a gente faz? Cara, quantos litros de refrigerante você está tomando? Quantos pedaços de pizza você está comendo? Vamos reduzir? Segura, pode continuar comendo, mas reduz. Dessa maneira você já está reduzindo o consumo energético do cara, do paciente. Aí o que acontece? O cara conseguiu conciliar as quantidades que a gente estipulou. Pô, beleza, estou mantendo. Vamos fazer um cafezinho da manhã agora com ovo. Vamos colocar ali uma fruta, um iogurte, um cafezinho preto. Você consegue? Consigo. Segunda refeição, segue sua rotina normal. Com o passar do tempo, vamos fazer o café da manhã agora do jeito que eu te falar e o almoço do jeito que eu te falar? Perfeito, vamos embora. E assim vai até o cara fechar o dia, nutricionalmente falando, bem. É uma coisa assim, tipo... evolução, é uma Sim. evolução dia a dia. Processo, tem processos para você seguir. Não é assim, tipo, eu vou tirar seu carboidrato. Não. Entendeu? Vou tirar seu carboidrato. Realmente você perde peso, porque você tira todo o glicogênio, você desidrata, Sim, né? A pessoa se olha e fala, realmente estou emagrecendo, ele tem razão. Mas o problema é o preço que ele paga com essas condutas que são radicais. E até quando ele vai conseguir sustentar isso, né, Jessé? E a gente é profissional de educação física, tem uma parte nossa profissional que é a parte do educador. Oferecer conhecimento e educação e ferramentas para que a pessoa siga processo, né?
Passar a mão na cabeça dos outros é fácil, né? Agora falar a verdade, falar, ó, vamos, a gente corre junto, vamos se ajudar. Então essa deve ser a conduta do profissional. E é difícil, cara. É difícil numa sociedade onde a gente tem um fast food. Sim. É extremamente complexo. Pô, até puxando pro nicho de finanças. Culturalmente a gente não é preparado para isso, né? Nem na educação de base, né? Tanto de finanças quanto alimentação. Eu acho que, pelo menos a minha opinião, é que deveria ter alguma conscientização desde a educação de base. A gente não é preparado para isso. E uma das preocupações, visto que a sociedade, a maioria das pessoas são imediatistas, é a perda de peso, né? Então é aquela, por exemplo, a pessoa puxando pro gancho de finanças, ela precisa, sei lá, resolver a vida financeira, ela quer fazer uma renda extra para ganhar dinheiro o mais rápido possível e não vai durar aquilo porque ela não construiu uma base, né? Exatamente. Essa é toda a questão dessa parte que eu tô falando para vocês, que é essa parte do profissional que é o educador, que é criar a consciência, porque, vocês viram o que acontece com uma pessoa que não tem massa muscular e não tem coordenação depois dos 65 anos, 70 anos? Essa pessoa fica extremamente dependente. Se ela não tiver uma condição financeira, não tem gente para cuidar dela, ela fica em casa, acamada. Às vezes se acidenta e morre. Entendeu? Na realidade, o exercício, além de melhorar a sua saúde para você curtir o período da vida, né? Todas as fases da vida, né? Infância, juventude, fase adulta, senescência, que acho que é o termo que o pessoal usa hoje. É você ter uma condição física e cognitiva e social para você poder ter uma vida plena, cara. E o exercício, ele faz parte disso. O treinamento faz parte disso, cara. Entendeu? Cara, imagina, eu fui viajar pra fora com a minha família uma vez e falei, poxa, eu podia estar com a minha avó aqui. E hoje minha avó não consegue andar, cara. Entendeu? Mas eu via grupinho de idosas lá, subindo tava lá na Europa, lá fazendo escalada, o pessoal fazendo excursão lá, as velhinhas andando lá com bengalinha. A bengalinha, mas tava subindo, cara. Eu falei, olha, por quê? Porque se cuidou, investiu tempo no treino, né? Consumiu a quantidade necessária de proteína para ter força, né? E tá lá curtindo, cara. Entendeu? Claro que não é só exercício, é toda uma educação para você ter a condição, para você ter o dinheiro para pagar uma viagem dessa. Exato. Mas aí é um ponto que vocês tocaram sobre a mudança de hábito, né? Cara, tem uma história que eu sempre gosto de lembrar na minha mente, que basicamente era um cara que passava sempre numa rua, e sempre quando ele passava nessa rua, ele via 2 cachorros brigando, né? Todos os dias. E ele passava aí, voltava, até que um dia, e tinha o dono do lado só olhando. E ele perguntou assim, cara, toda vez que eu passo aqui, eu vejo esses 2 cachorros brigando. Mas quem vence? Ele, cara, depende de quem eu alimento mais no dia. Ele disse, tá, beleza, então por que você está fazendo isso? Então, porque aqui é uma representação de 2 coisas na minha vida, os bons e os maus hábitos. Vencem aquele que eu alimento mais no dia. Então ele fazia um paralelo para mostrar que muitas vezes a nossa construção do nosso dia a dia vem dos nossos hábitos. Então não é simplesmente eu cortar. É uma transição que ela vai acontecendo ao longo do processo. Cara, você falou dessa questão de você cortar o carboidrato. Pô, a gente que já competiu em algum momento da vida, sabe que é necessário que você faça isso. E é horrível. Mas você faz isso por 3, 4 dias no máximo. Você tem uma depredação muito grande, você tem o glicogênio diminui. Você, cara, fica mal, você não quer conversar com ninguém. Mas assim, é aquele momento. E quando você volta, cara, você tem aquele processo de reconstrução. Mas isso é uma coisa específica para um objetivo. Para uma pessoa ser saudável, e aí não vou entrar no mérito da questão de o atleta ser 100% saudável, porque é um outro conversa que acho que não cabe aqui, mas eu acho que esse é o ponto, você saber fazer essas transições, ter um acompanhamento profissional. O problema vem sempre no quê? Eu não quero largar o mau hábito, mas quero ter o resultado dos bons hábitos. Então acho que esse é o ponto que o Rafa comentou, que vem muito na relação do dinheiro, né? Eu quero ter o resultado de conseguir poupar, de ter um orçamento qualificado, de conseguir investir para o meu futuro, alcançar meus objetivos, mas não quero trocar os meus hábitos. E não significa que você vai deixar de sair para onde você quer. Né? Você vai só adequar de acordo com o objetivo que você tem. E aí entra o ponto da individualidade. Né? Isso é uma das coisas que, cara, a gente bate muito dentro do processo de consultoria, que é respeite a sua individualidade. Então, se o seu objetivo é fazer uma viagem daqui a 2 anos, você tem que pagar um preço se o seu orçamento permite. Agora, se o seu não é, vamos olhar o que faz mais sentido para você.
E aí, pegando um gancho importante, eu sei que muita gente que está assistindo e vai assistir a gente, talvez tenha dificuldade orçamentária, né? Então a gente preparou dentro do episódio, se você quiser aprender, entender como preparar um bom orçamento, vai ficar um link aqui da nossa consultoria, um QR Code aqui na tela em algum lugar. Cara, você pode escanear esse QR Code, vai direto para um formulário ou para o nosso WhatsApp, para que você possa aprender, organizar o seu orçamento e, de fato, alcançar os objetivos financeiros e investir de forma inteligente. Já fiz a minha propaganda, pode continuar. Cara, me gerou uma dúvida pro Thiago ali, que essa semana ou semana passada eu vi nos Estados Unidos, se salvo engano, uma mulher que ela acabou morrendo porque ela seguia uma dieta totalmente vegana. E aí eu queria entrar um pouco nesse ponto, porque você falou de proteína, né, e aí me acendeu isso. Eu vejo que a galera leva muito aos extremos às vezes, né, Sim. a necessidade que o nosso corpo tem, né, e talvez até por conhecimento mesmo, né? E aí quando percebe já é tarde demais, porque as coisas vão acontecendo sem que a pessoa perceba, né? Quem tá de fora talvez perceba, mas a própria pessoa não percebe. Sim. E o que você tem a dizer sobre isso, cara? Sobre todo... Porque na última década eu vi que esse movimento aumentou bastante, né? Genuíno. Sim. Mas assim, acho que pra questão de cuidar de nós mesmos, talvez tenha algumas coisas que a carne nos traz, ou não, ou sei lá, a gente pode Sim. buscar em outro lugar. Como que... Sim. É que assim, existe 2 tipos, né? Existe o vegetariano, né? Uhum. Que é o ovo-lacto, né? Que ainda come ovo, a proteína do ovo e do leite. E tem o vegano estrito, né? Que, cara, esse é o mais restrito. Automaticamente esse precisa suplementar. Se o cara vai por conta própria, eu vou virar vegano, vai ter consequência. Porque vai faltar vitamina, principalmente B12, que é advinda das proteínas animais. Qual mais, assim, que falta? Micro e macronutriente vai faltar se o cara não souber manipular. Montar a dieta de um vegetariano é muito difícil, porque é muito rica, dá muito volume. E tem muita gente que às vezes não consegue comer. Então, se o nutricionista não souber manipular a benefício da pessoa, a pessoa não vai conseguir fazer, porque proteína vegetal é contabilizada também. Só que quando você coloca a quantidade de carboidrato para você manipular, proteína vai equilibrando. Você tem que equilibrar proteína e carboidrato. Para isso, a vegetal e a carboidrato. Só que para subir a proteína, você tem que subir muito carboidrato, muito a proteína vegetal. Então, que é contabilizado através do carboidrato. Então, assim, Rafa, se a pessoa não souber administrar, não tiver um acompanhamento de um nutricionista, não estiver suplementando de acordo com as necessidades, vai ter consequência. Estresse, vai dormir mal, parte hormonal mexe muito, principalmente se não estiver treinando, né, Gessé? Então, assim, tem que fazer utilização de multivitamínico, principalmente a B12, que eu te falei. Então, já o ovo-lacto é mais fácil. Então, já não necessita tanto de suplementar proteína, um whey protein. Já dá para colocar o soro do leite. Tem gente que toma whey protein. Proteína do ovo, a soja, né? Proteína da soja, tofu. Então, são N variáveis. O que aconteceu com essa mulher? Provavelmente foi falta de nutriente, né? Ela desnutriu. Acho que acabou indo por conta própria. Então, eu consumo muita notícia, assim, porque a minha irmã é vegetariana. Uhum. Mas, assim, a gente tem que dar uma filtrada também, como é que o pessoal dá essa notícia, né? Sim. Às vezes ela não morreu por causa da conduta dietética. Exato. Porque, por exemplo, tem uns caras aí que fazem 15 dias de jejum, já viu? Sim, é verdade. 12 dias sem comer, cara. Sabe? Então, às vezes foi uma outra coisa que levou ao óbito e não foi... Algo que ela pode ter visto em rede social, que nem o Gessé falou, dá um Google ali, aparece hoje o que você quer. Uma outra coisa, entendeu? Porque várias pessoas que são do esporte de bodybuilders e morrem, o pessoal já linka com anabolizante. Uhum. Mas, na realidade, ele tem um histórico de outras coisas, de outras doenças e tal. E ele acaba tendo vícios, né? De usar outras drogas que não é o anabolizante, que são drogas sociais. E aquilo pode acabar matando ele não no esteroide. Não estou fazendo apologia ao esteroide aqui, tá? Sim. Mas assim, a gente tem que saber também pegar essa informação e filtrar e ver se realmente investigar para ver se foi aquilo mesmo que aconteceu, entendeu? Eu não duvido que ela pode ter morrido por causa de falta de... Sim, de nutriente, de micronutriente, de vitamina. É como o Thiago falou, o Thiago é o expert aí, né?
E Cara, vegetariano gasta mais, hein? Na dieta. Sim, é mais caro o alimento. mais caro. Né? É Ser bem mais caro. vegetariano é muito difícil, cara. É muito Ovo lácteo, que nem eu falei, dá uma flexibilidade melhor na hora de prescrever. Tem atletas hoje de bodybuilding que são ovo lácteo. Consomem ovo e leite só. Quando eu estava terminando a minha tese, a minha dissertação lá no laboratório da USP, tinha uma moça que estava estudando comigo que ela pesquisava sobre dieta vegana para quem faz musculação. Então, qual que foi o estudo dela? Ela comparou o indivíduo que come carne normal e bate lá a quantidade de proteínas necessárias para ter todos os benefícios do aumento da força e mudança da composição corporal, e o vegano, numa mesma condição de quantidade de proteína, só que vegano. Esse cara, ele tem que suplementar. Eles tinham que tomar lá 1 ou 2 vezes o shake lá, Sim. que era a proteína da soja. Sim, vegetal, tem da ervilha. Tem... E assim, nessas condições, os caras ganharam massa muscular igual. Entendeu? Mas eles suplementam com a proteína ali da soja, mas Ó. tem que ser. Então, mas tem que ser essa suplementação. Se ele consumir o alimento, é muito difícil chegar Então, nisso. para chegar no alimento, ele tem que aumentar a quantidade, por exemplo, de arroz e feijão. proteína vegetal, para bater a quantidade proteica, por exemplo, 30 gramas em macronutriente, cara, é muito arroz e feijão. Véio. Por mais que muito eles são arroz e feijão. aveia, mas sejam ricos em proteína, o volume fica alto no prato do vegetariano para bater aquela quantidade proteica se ele não suplementar nada. Eu lembro que até na época de competição, em momentos de que você tinha que aumentar a massa muscular e você tinha que ganhar mais peso, Sim. eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Porque pelo meu porte físico, eu competia com 65 quilos. Só que em momentos de preparação, eu chegava em 78. Sim. Né? Então eu tinha que ganhar muito peso. Então eu lembro que, na época, cada refeição, cara, eram 400 gramas de arroz com 300 de carne. Sim. Isso eu comia de 3 em 3 horas, dependendo de como o corpo reagia, era de 2 em 2 horas. Então você tinha uma dificuldade. Aí entrava muito suplemento. Né? Então, por exemplo, aí já fazendo propaganda do próprio Whey, Sim, claro. cara, ajuda muito a parte suplementar. E aí uma história engraçada, porque aí pega também um lance financeiro. Na época, nas primeiras competições, eu não tinha recurso para conseguir fazer. Né? Então eu trabalhava, todo o dinheiro que eu ganhava no trabalho, eu trabalhava numa loja de suplemento. Na época, foi daí que surgiu o interesse. Tudo que eu ganhava lá era para conseguir bancar minha alimentação e conseguir bancar a suplementação. Só que, cara, é caro. Não era tão barato, né? Então, mas cara, dependendo do seu estilo de vida, não é caro. Não, mas tô falando pra minha época, assim, com sim. 21 anos, com o dinheiro que eu ganhava, sim, tipo sim. assim, o recurso era escasso. Esse então. é o ponto. Porque, desculpa até te interromper no seu raciocínio, porque eu precisava falar isso, cara. Vários clientes chegam pra gente e falam, pô, mas é caro um personal, é caro eu tomar uma whey de qualidade, né? Pô, mas aí você fala, aí você vai fazer o histórico. Qual que é a sua rotina? O cara, todo final de semana, ele tem evento social. Todo final de semana ele tem evento social. Aí um ou outro que ele fica em casa com a namorada. Aí é com vocês. Escolhas, né? São Escolhas. escolhas, Exato. E aí, a gente fazia uma conta, o cara tinha ali R$1.600, R$1.300 só de evento social no mês. Ele pagaria um personal e tomaria uma whey isolada. Sai do social, se o objetivo é nesse tempo mudar o shape. É uma coisa ou outra. Exato. Fora o delivery, né? Que Sim, muitas vezes é uma coisa Sim. que tá no dia a dia ali. que também Quanto o cara não gasta de delivery por semana? No picadinho. E esse era o ponto, porque assim, quando você tem, aí volta pra cadeia inicial, cara, você tem um objetivo, você tem um foco, você vai abrir mão de alguma coisa. Sim. E você vai equilibrar para aquilo que faz sentido. No meu caso, era realmente, não tinha o dinheiro, né? Então naquela, cara, não tinha grana, eu tinha que me virar com o que tinha. E eu lembro que eu bati na porta desse cara aqui, da Brazuca Suplementos, que inclusive vai ficar o QR Code deles aqui, para que você possa, cara, conseguir comprar. Já falei pro Kim, libera o desconto pra galera do episódio, então tem aqui, já pode escanear. E tem tudo a ver com o episódio, né? Cara, não, sensacional. E eu bati na porta dele e falei assim, a gente já conhecia, jogava futebol junto, eu sabia que ele tinha uma loja. Falei, cara, a situação é essa, tô competindo, sou atleta tal, vou competir daqui a tanto tempo. Cara, não tem grana, eu preciso de ajuda. E tá, mas o que você precisa? Eu falei, preciso de pelo menos um whey protein, na época acho que um BCA, creatina, mais alguma coisa. Ele, cara, preço de custo te ajuda? Eu falei assim, um pouco, mas nem tanto. Ele, tá, então, o que você pode fazer? Eu falei, tem, sei lá, na época tinha, tem R$150. Dá pra bancar os suplementos do mês. Ele fez as contas lá, cara, vou te ajudar. E aí eu lembro que quando a gente foi gravar o episódio, liguei pra ele, falei, Quinho, cara, vamos levar um produto lá pra gente poder divulgar no podcast. Porque você foi um cara que me ajudou quando eu não tinha recurso pra conseguir entregar. Né? E, pô, eu consegui bater top 5 em alguns campeonatos no Rio de Janeiro.
E sempre levei a marca dele comigo para onde eu pudesse. Então, se você quer entender um pouco mais, quer buscar suplementação, como a gente está conversando aqui, eu vou deixar o QR Code para que você possa buscar também a Brazuca Suplementos. Pode falar que viu, tem que falar. Cara, eu assisti no podcast Disciplina Financeira. Tenho certeza que o Kim vai gostar. Kim, um abraço, tamo junto, tá? Obrigado aí. E claro que eu vou levar para casa. Já vou tomar. Mas aí, ó, que sabor que é? Chocolate. Aí, já Isso dá pra fazer uma sobremesa. Já era. E é legal, cara, assim, isso, pegando o gancho que você falou de sobremesa, a gente acaba aprendendo muita coisa quando você tem, às vezes, você tá num objetivo, você consegue unir. Você pega isso aqui, cara, você faz uma sobremesa, você bota junto com a aveia, você bate. E aí é muito tipo assim, pô, tem um foco e eu vou me adaptar com aquilo que eu tenho pra fazer, né? Sim. Aí você deu um exemplo legal, porque muito cara que nem... não consigo comprar whey protein. Vira e mexe. Tem paciente que fala isso. Maravilha. O que eu posso fazer? 4 ovos inteiros e 3 claras. Você substitui 30 gramas de proteína. Tranquilo. Dá pra viver sem whey? Dá. Cara, muito... Eu tenho uma atleta agora que vai subir na Wellness em outubro, agora no comecinho do mês, que vem, fala, acabou meu whey. Taca ovo. Então, assim, tem como... se virar financeiramente em relação a isso. É um facilitador. É uma excelente fonte de proteína. E principalmente horário intermediário, cara. A galera que trabalha na rua. Praticidade. Vocês que substitui uma refeição? Sim. E você quebra uma objeção. Sim. Que a objeção é, pô... Primeiro vem a objeção financeira, que a gente sabe que no orçamento eu consigo me adaptar. Aí vem a segunda objeção. Mas eu não tenho tempo. Você faz aqui em 5 minutos. Perfeito. Mas eu não, onde eu trabalho eu não consigo levar a marmita, eu não consigo... Cara, um wheyzinho com uma fruta, um wheyzinho com aveia na garrafa. Cara, eu lembro que eu levava, pra onde eu levava as marmitas, né? Você tá louco. Eu lembro na época de faculdade, eu saía, pegava o ônibus pra voltar pra casa, sentava no chão do ônibus ali, comia marmitinha. Sim. E aí eu lembro que era tipo uma proteína, um carboidrato e brócolis. Você imagina o cheiro, ficava no ônibus. Brócolis é o tradicional. Legumes, pode ser brócolis? Pode. Todo mundo gosta de brócolis. A galera esquece da cenoura, da beterraba. É só o brócolis. Então, assim, você vê que dá pra se adaptar. Mas acho que encaminhando já pro final do episódio, eu acho que o ponto principal que a gente quer colocar pra galera que tá assistindo a gente, que tá ouvindo, é entender que é possível você conseguir fazer uma boa alimentação, o quanto isso vai te ajudar no seu dia a dia. E aí, até um ponto que o Gessé colocou, né? Quando você tem uma boa alimentação, um treino, você aumenta a sua capacidade até cognitiva também. E isso vai te ajudar a performar melhor no seu trabalho. Sim, total. Cara. O que vai automaticamente colocar mais recurso no seu bolso. Sim. Né? Então você vê que tá tudo conectado. E aí vem um outro ponto. Não adianta você não, vou trabalhar, guardar dinheiro e tal, mas você não consegue usufruir no futuro porque você não se cuidou, Exatamente. não fez um exercício físico. Eu acho que uma coisa leva a outra. Pô, por que o Gessé ficou lá passando todo o perrengue no mestrado? Cara, a disciplina ajudou. Por que o Tiagão conseguiu passar por todo o processo de construção da carreira dele? A disciplina ajudou. Por que a gente está aqui hoje? Cara, porque a disciplina ajudou. Sim. Hoje se fala muito sobre resiliência. Ela é importante, mas, cara, para mim a base é a disciplina. Então isso em todas as áreas da nossa vida. Se a gente for, de fato, disciplinado, vai nos ajudar também a fazer boas escolhas. Com certeza. Sim. Com certeza. Faz total sentido. Com certeza. E o processo vai ser difícil, sempre, acredito eu. Para todo mundo é difícil, cara. Só que você tem que ter a resiliência, cara. Pagar o preço, ir pra cima, entendeu? Persistir, principalmente. E outra, se tem outras pessoas que fazem com menos, por que você não consegue fazer, cara? Sim. Né? Eu peguei a minha história pra falar pra vocês. E vou falar pra você que eu tenho amigos que hoje estão ainda estudando. O cara veio da Bahia, o Rock, que dá aula comigo. Ele é professor da pós junto comigo. Cara, ele veio da Bahia, ele ficou 1 mês comendo cuscuz, que foi a única coisa que ele conseguiu trazer. Ele não tinha dinheiro pra comprar comida pra estudar, cara. Ele ficava esperando, ele entrava no metrô e ficava esperando alguém passar o bilhete de metrô pra ele passar a catraca. Às vezes ele ficava 1 ou 2 horas esperando alguém fazer isso por ele. Você vê cada história, né? Que... Assim, quando você realmente quer... Quando eu conheci o Rock, porque eu conheci ele no meio do meu mestrado, eu falei, caramba, mas se ele faz isso, velho... Eu tenho 400 pau aqui, eu sou rico. Sabe? É mais ou menos por aí, cara. Então, muitas vezes... E até o estoico fala isso, né? Que é bom você olhar sempre pra quem tá atrás e pra quem tá do lado, né?
E achar, será que realmente eu tenho problema? Eu tenho problema, mas será que eu não tenho força para vencer esse problema? Será nesse que é tão momento? grande esse problema assim, né? Que você não consiga lutar em cara Com de frente, certeza. né? Eu acho que assim, uma coisa que todos falaram aqui, acho que o propósito também, né? Propósito. Porque a disciplina ela tem que estar atrelada a algum propósito. Você tem que ter uma base ali pra falar, putz, qual caminho que eu vou seguir, né? Definir esse caminho, porque eu acho que isso faz muito sentido em cada decisão que você vai tomar. Porque se você tem um propósito bem definido, você tem a disciplina pra seguir, né? Você pegou o seu propósito, dividiu em metas ali, o passo a passo você tem a disciplina pra fazer, tem resiliência porque vai surgir coisa no caminho, Sim. você conquista o resultado, né? Com certeza. Com certeza. A base é essa, né? A resiliência, igual o Rafa falou. E também um ponto legal é a organização. Que nem nós que somos profissionais autônomos, né, Gessé? Se a gente não tiver resiliência para ir aumentando a captação de cliente e organização financeira, cara, a gente se perde. Porque hoje a gente fica feliz de estar onde a gente está, né, Gessé? Graças a Deus nossa agenda é lotada. Hoje nós temos o programa chamado No Treino Cash, foi até onde a gente conheceu o Rafa. Lá, vocês vão no programa, né, Gessé? Ensinar como pra personal. Ensinar a gente, né? Pra dar uma aula de economia a gente pra tem gente, muito né? seguidor que, cara, é autônomo, passa perrengue, cara, todo mês, pô, sai personal. Primeira coisa que o personal deletou foi que o meu aluno excluiu da parte financeira dele foi o personal. Muito caso. Então, um mês o cara tá aqui, outro mês o cara tá aqui, outro mês o cara tá aqui. Então, a gente vai pedir para que vocês ensinem a galera como se manter estável, manter essa resiliência, né, Gessé? Ainda mais nessa época, processo de pandemia, né, cara? Que fechou Sim. tudo. Como é que foi passar por esse processo? Acho que Sim. tem bom papo pra gente poder falar isso. Sim. E hoje a gente tem muito orgulho de estar onde a gente está, representando a clínica do Dr. Paulo Musi. Tenho o meu próprio consultório de atendimento presencial. O Gessé tem a empresa dele em breve. Se vocês vão ouvir falar do estúdio do Mestrão aí. Eu tô com uns projetos novos aí, lançando produtos novos no mercado, né? Com pilates. E a gente é muito feliz. Com a parte da estética, né? Tô envolvendo Sim. estética junto com o meu produto, né? O mercado da estética é um mercado Gigantesco. gigante, Sim. entendeu? Muito feliz de estar onde a gente está hoje. Hoje a gente tem orgulho e muito prazer em falar que a gente ganha mais que muito empresário que a gente vê por aí. Pelo fato da galera, educador físico, nutricionista, ganha sim. Ganha sim se o cara tiver resiliência, tiver objetivo. Pagar o preço. Exato. Principalmente pagar o preço, cara. Isso é o ditado. E dá tempo ao tempo, né? Resiliência. Tempo ao tempo. Agradecer a oportunidade de estar aqui, Rafa. Pô, que legal, cara, tá podendo expor um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, aprender um pouquinho com vocês sobre resiliência financeira, né? Organização. Vamos contratar a consultoria deles, né? Que na realidade agora a gente Por precisa favor. aprender o que a gente vai fazer com o dinheiro que a gente ganha, né? Sim. Deixa comigo, cara. Isso é Exatamente. legal. E é um ponto, né? Um dos nossos patrocinadores, que é a Ticker, a gente tem a Ticker Research e tem a Ticker Wealth, né? Que é onde faz gestão de grandes fortunas. Então a gente consegue agora, o cliente quer começar a investir, que tem um patrimônio, a gente vai aproveitar, né? Coloquei no roteiro agora, vou deixar aqui, dar um jeito de colocar o QR Code em algum lugar para você entrar em contato com um dos consultores, justamente para isso. Porque você tem a captação do recurso, né? Então, voltando lá, cara, você estudou, se aperfeiçoou, você tem a entrada de dinheiro, mas você não sabe investir de forma inteligente. Então, meio que você tem o recurso, mas ele vai escorrendo pelas suas mãos. E isso a gente vê diversas histórias que isso acontece. Porque o grande problema, ainda mais para quem é autônomo, é que às vezes você tem um mês muito bom, Exatamente. e aí você eleva o seu padrão de vida. Sim. E qual o grande problema? O brasileiro médio tem o costume de elevar o padrão de vida em gastos fixos. Então o que ele faz? Parcela um carro, uma casa, o que for. Só que no mês seguinte, ou 2 meses depois, ele vai ter uma queda daquele faturamento. E não é porque ele é ruim, não, porque o mercado vai fazer isso com ele automaticamente. Então você tem que criar um padrão de vida mais simples, porém com mais presente, que é uma estratégia que a gente usa justamente para quem é autônomo. A gente vai falar um pouco mais Legal essas no dicas treino aí, cast. cara. Com certeza. E a Ticker Wealth, você falou dela, é legal também porque a pessoa tem que aprender a delegar em qualquer área, né? Sim. Se você quiser abraçar o mundo, alguma coisa vai escapar. Então, uma das vantagens de você, de um profissional autônomo, né? Na área da saúde tem muito esse gargalo mesmo relacionado a finanças, porque o cara às vezes cresce e vai para uma clínica que já é uma barreira, né? Porque quando você é um profissional autônomo, as suas finanças são de um jeito, quando você vai para uma empresa, muda tudo. No Brasil ainda, né? Que a gente tá no país
E aí... Onde 33% é imposto. Então, exato. 33%. E aí tem que aprender a delegar onde puder, né? Às vezes no marketing, às vezes nas finanças, onde for, onde você puder que encaixe no orçamento e que vá te agregar valor, acho que faz sentido. Então, Com certeza, sim. com certeza. Então, galera, mais uma vez, cara, obrigado. A gente tem algo que a gente faz sempre em todos os episódios, né? Que é, e como tá em dupla, cada um vai indicar pra gente, a gente pede sempre indicação de um livro. Então pode ser um livro da área que vocês acham, um livro que vocês leram, pô, esse livro mudou a minha vida, não vale pai rico, pai pobre, né? A gente vai colocar isso aqui, todo mundo indica. Mas por que a gente faz isso? A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande no Brasil de leitura. Né? Então eu fui um cara que não cresci no meio de leitura, né? Então eu fui começar a ler, cara, já com certa idade, e vi o quanto aquilo consegue me levar para vários lugares e acrescentar conhecimento ao meu negócio, ao que eu faço. Então o que a gente faz? Todo convidado deixa indicação de um livro que a gente vai criar nossa biblioteca, onde a pessoa pode ir lá, pegar um resumo e ler. Logo teremos nosso clube do livro, né? Talvez, vamos deixar aqui, já eu deixei um spoiler, mas eu queria que cada convidado deixasse a indicação de livro e uma mensagem final pra gente aí. Cara, você começa, Gessé? Cara, eu li muitos livros, assim, mas eu teve um que marcou mais, assim, a minha vida. Na realidade, 2, né? Que foi a Arte da Guerra, que eu li, mas, assim, pouca coisa eu consegui aplicar, não via muita aplicabilidade, assim, mas depois o pessoal do marketing, da administração... Não, mas quando ele fala isso, na realidade você tem que fazer dessa forma, tal, enfim, porque eu gostava da parte militar, mas tem um outro que seria o número 1, que é As 5 Pessoas que Você Encontra Quando Vai Pro Céu. Esse livro é muito legal porque mostra a vida do cara e 5 pessoas que ele encontraram que falaram coisas para ele que ele não prestou atenção, mas que na realidade ele deveria ter olhado de outra forma para falar, ele me ensinou isso nesse momento, eu deveria ter feito isso, né? Então qual que é a mensagem principal do filme? Fique mais desperto às coisas que estão ao seu redor e às pessoas que falam com você, porque às vezes pode ser até um anjo, vai ser para quem acredita que tá te dando uma dica para você fazer a coisa certa no momento, né? E esse livro e aí esse livro hoje me deu uma visão assim, tipo, eu sempre tô prestando atenção no que as pessoas me falam, tal, e para mim esse livro deu uma diferença, assim, sabe? Tipo, porque eu era muito a minha opinião, e hoje eu tento prestar atenção mais no que as pessoas falam ao meu redor, falam pra mim, porque às vezes você encontra alguém, às vezes no ônibus, que fala um negócio pra você que não tem nada a ver, fala, caramba, talvez não faça sentido naquele dia, mas depois lá na frente você fala, poxa vida, né? Então a vida tem disso, né? Eu achei muito legal esse livro, e é um livro que eu acho que é uma leitura que vale a pena. Legal. Que legal. Cara, indicação de livro, eu indicar um livro que linka com muita coisa que a gente falou aqui relacionado à área da nutrição, né? O pessoal que é obeso, que está buscando sucesso no emagrecimento, quer aprender a fisiologia de como acontecem as coisas, fazer as coisas sem pressa, entender todo o processo, né? É um livro que, na época que eu estava graduando, chamado Emagrecimento e Metabolismo. É um livro bem didático, qualquer pessoa que lê, que é leiga, vai entender a didática, escrito pelo Dudu Alush, um cara que eu admiro muito assim na área da nutrição. E relacionado a empreendedorismo, eu gostei bastante do livro profissional chamado, eu não vou me lembrar agora, é uma capinha pretinha, cara, que aquilo me clareou muita coisa. Eu acho que é Profissional de Sucesso, Conquistando o Sucesso, alguma coisa assim. Eu vou lembrar, depois eu vou te mandar. Tá, beleza. Mas clareou muito em relação à parte de se organizar, você correr atrás dos seus objetivos, não desistir. Fala muito desse lance de despencar na área, depois você se reerguer, se organizar, resiliência. É um livro muito legal, depois eu vou mandar para vocês. Mas, mais uma vez, obrigado, Rafa, por vocês terem feito esse convite pra gente. Que programa legal de participar, essa conversa aqui, uma resenha boa de coisas do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia. Então, cara, obrigado demais assim, ao convite de vocês, ao Disciplina Financeira. Rafa, quer deixar algum comentário? Não, eu vou pedir pra galera deixar aqui nos comentários quem quer ver aqui também, né? Porque acho que ouvir a opinião da galera de quem você quer que a gente traga aqui faz sentido. Então, deixa aqui nos comentários.
Acho que é isso. Obrigado por terem vindo. Obrigado mesmo. Gostei do papo. Obrigado, Acho que obrigado. a gente se pela desenvolve oportunidade, bastante porra. aqui. Com Muito certeza, obrigado, a gente é que isso. agradece. Gente, Galera, fica nessa. ó, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Lembrando que todas as redes sociais, tanto do Gessé, do Thiago, minha, do Rafa, vão estar aqui. Também os links, tanto para a consultoria, para o Wealth e para Brazuca Suplementos. Eu vou deixar aqui o site para que você possa acessar. E é isso. Não esquece de curtir, compartilhar. Lembra aquela sua amiga ali, alguém da família que quer fazer dieta da lua, alguma coisa? Manda esse episódio aqui para falar pra ela que isso não existe. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.